Política externa dos Estados Unidos. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham três grandes desafios a serem enfrentados. Tinha o desafio de criar mecanismos para reconstruir a economia mundial após muitos anos de crises, limitar as forças e ambições após 1945 contrárias à ideologia norte-americana e equilibrar o crescente poder com os outros estados. Assim, o eixo Ásia-Pacífico se tornou uma das prioridades de atuação da política externa americana. Historicamente, os Estados Unidos passaram a exercer desde 1945 um papel hegemônico na região, com o objetivo de ganharem acesso aos mercados asiáticos e evitar o surgimento de qualquer potência regional que pudesse interferir em seus interesses. Com o fim da Guerra Fria e ao sistema bipolar, surgiu espaço para uma reestruturação de uma nova ordem mundial e para a formação de polos econômicos em escala mundial. É nesse cenário de regionalização que emerge a nova fronteira do capitalismo na Ásia-Pacífico. O nome Ásia-Pacífico é usado para se referir ao conjunto leste e sudeste asiático. Devido à elevada variação latitudinal, a região se situa desde a zona tropical, sul, até a zona temperada norte. Os países nessa região são Brunei, Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Japão, Laos, Malásia, Mianmar, Mongólia, Singapura, Tailândia, Taiwan, Timor-Leste e Vietnã. Essa região experimentou um dos mais rápidos e expressivos desenvolvimentos econômicos da história da humanidade, que está resultando na maior redução de extrema pobreza já vista. Para você ter uma ideia, nos anos 90, aproximadamente quase 1 bilhão de seus habitantes estava abaixo da linha da pobreza. Já em 2013, esse número não passava de 50 milhões, segundo o Banco Mundial. Os níveis de tráfego e trocas comerciais aumentaram bastante com o desenvolvimento dos tigres asiáticos e também do Japão. Mas foi com a inserção da China no comércio mundial, em conjunto com os países da ASEAN, que alavancaram o Pacífico Leste para a região detentora dos maiores fluxos comerciais do mundo. Embora não tenha um sistema de aliança fixa muito desenvolvida na região, como a OTAN, existem afinidades políticas e obrigações de defesa em um determinado local. Um exemplo é os Estados Unidos, que é obrigado a defender Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Filipinas, Singapura e Tailândia, em caso de ataque. Relações amistosas com a China são percebidas na Coreia do Norte, Laos, Camboja e Mianmar. Durante a Guerra Fria, a região sofreu aproximadamente 80% das mortes do período, em grande parte por causa das guerras sino-vietnamita, da Coreia do Vietnã, da Revolução Chinesa e do Khmer Vermelho. E embora a partir da década de 80 não houvessem muitos conflitos expressivos entre os países, ainda existem possíveis pontos de tensão, principalmente provenientes da China e seus aliados, como as demandas territoriais chinesas no Mar do Sul da China e a postura agressiva da Coreia do Norte. A política externa americana para a Ásia-Pacífico pode ser dividida nas seguintes fases: a fase Open Doors Policy, a fase da hegemonia às parcerias e a fase da reasserção da hegemonia americana. Na fase Open Doors Policy, presente no século XIX até 1945, o interesse americano na Ásia era quase estritamente comercial, por mais que os meios utilizados também fossem militares. A exceção a esta regra eram o controle imperial contra as Filipinas após a Guerra Hispano-Americana e a participação no Teatro do Pacífico durante a Segunda Guerra. O maior objetivo americano era a defesa de suas rotas comerciais e a manutenção do acesso ao mercado chinês. Este momento final foi marcado pela ausência de empreendimentos contra o expansionismo japonês antes do ataque a Pearl Harbor. Na fase da hegemonia às parcerias, entre 1945 e 1991, os Estados Unidos iniciaram o período pós-guerra com uma clara hegemonia naval no Pacífico e um standoff no continente asiático, que passava por uma onda revolucionária socialista, principalmente na China e na Coreia do Norte. Aqui, diferentemente da fase anterior, os Estados Unidos tiveram um fortíssimo engajamento, visível principalmente
nas bases e acordos militares com os países da região, como o Japão e as Filipinas, assim como importantes trocas comerciais, contando também com a participação ativa em conflitos decorrentes da disputa ideológica da Guerra Fria, principalmente as guerras do Vietnã e da Coreia. Agora passaremos um breve vídeo em relação ao evento curioso da política externa americana em relação à China durante a Guerra Fria. Hello and welcome to HistoryPod. On the 9th of July 1971, Henry Kissinger, Richard Nixon's national security advisor, made a secret trip to China to meet with Premier Zhou Enlai. Even before Nixon became president in 1969, he had expressed a desire to improve American relations with China. The USA had been virtually isolated from the country since the Communists came to power in 1949, and Nixon was keen to end these 2 decades of mutual hostility. While part of his motivation was to contain China's potential nuclear threat, he also sought to use China to find a way to end the Vietnam War, while exploiting the increasingly poor relationship between China and the USSR. Kissinger was given the delicate task of making contact with the Chinese government, and following the Chinese invitation to the American ping-pong team in April 1971, it was clear that China was also interested in improving the relationship. However, without any direct channels of communication between the two countries, Kissinger was forced to use Pakistan as a third party through which the diplomatic visit would be organised. Kissinger set out on a publicly announced trip to Vietnam, Thailand, India and Pakistan in early July 1971. At the conclusion of his meetings in Pakistan, it was then announced that Kissinger was ill and would recuperate in a hill station. In reality, the motorcade to the hill station was a decoy, since Kissinger and a small group of advisors had actually boarded a Pakistani plane to Beijing. The group landed at noon and spent a total of 49 hours in China. During this time, they held a series of talks with the Chinese government that set out the parameters for an official visit by President Nixon himself. On the 15th of July, Nixon appeared on television from the Oval Office to announce that he would visit China the following year. E, finalmente, a fase de reasserção da hegemonia americana, de 1991 até hoje, que foi marcada, inicialmente, pela posição americana como um unipolo global, onde a ordem liberal internacional foi sendo lentamente aderida por alguns países, como a China ou o Vietnã, ou mesmo rechaçada por outros, como a Coreia do Norte. Na segunda parte dessa fase, a ascensão chinesa vem contestando a superioridade econômica e militar dos Estados Unidos, sem imediatamente destruir a ordem liberal anterior por ele desenvolvida, mas sim aderindo a ela. Desta forma, nos últimos anos, acabou sendo os Estados Unidos, no mandato de Trump, que buscou reorganizar os regimes anteriores de forma mais favorável para si. Para Mearsheimer, as pressões sistêmicas futuras de uma ascensão chinesa dificultariam uma resolução pacífica do choque entre as potências. Parafraseando Tucídides, o que fez a guerra inevitável foi o crescimento do poder de Atenas, ou neste caso, a China, e o alarme que isso causou em Esparta, neste caso, os Estados Unidos. China. Bem, agora passaremos um breve vídeo sobre a ascensão chinesa, por Mearsheimer.
I think that if China continues to grow economically, it will translate that economic might into military might, and it will try to dominate Asia the way the United States dominates the Western Hemisphere. This is to say that China will try to make sure that it is by far the most powerful country in Asia, and that it pushes the United States out of Asia, back across the Pacific Ocean to Hawaii and to California. Now the question is, why would China want to do this? The answer is quite simple. The best way for any country to survive in the international system, to not be threatened by other countries, is to be the most powerful country in its region by far. And that's what the United States is in the Western Hemisphere. We Americans are so powerful that no other country would ever attack us. What China will try to do as it grows economically is to dominate Asia so that it is by far the most powerful country and therefore is secure. Aqui na programa, mesmo considerando a ascensão do Japão e a desintegração da China, a expansão e a política declarada de manter as portas abertas foi um dos pilares norte-americanos no leste asiático desde o século XIX. No entanto, com a ascensão expansionista japonesa do século XX, os Estados Unidos, governados pelo presidente Roosevelt, foram forçados a tomar uma atitude. O Japão iniciou sua própria conquista imperial na Ásia, com a anexação da Coreia em 1910, a invasão da Manchúria em 1931 e o ataque à China 6 anos depois, culminando na conquista de grande parte do leste asiático em 1941. Antes de 1941, ambos os países mantinham uma postura mutuamente indiferente, mas com relações comerciais, como o comércio de petróleo americano para o Japão. O ataque a Pearl Harbor foi o evento que forçou o presidente Roosevelt a adotar uma política externa diferente, respondendo ao expansionismo nipônico. Este evento marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, cujo teatro do Pacífico teve o seu término após o uso de 2 bombas atômicas contra o Japão em agosto de 1945. A consequência da entrada e vitória na guerra se tornou a participação na balança de poder não só da Europa, como também da Ásia, o que o isolacionismo americano vinha tentando inibir há décadas. Uma das manifestações da importância estratégica dos Estados Unidos na Ásia foi a famosa iniciativa de Nye, em 1945, que versava sobre a estratégia de segurança norte-americana do leste asiático. Assim, a política externa norte-americana se sustentava para manter a presença militar na região, devido às ameaças representadas pela Coreia do Norte, e desenvolver instituições regionais para reforçar as alianças bilaterais dos Estados Unidos no leste asiático. Após a derrota na Segunda Guerra, o Japão foi praticamente governado pelos Estados Unidos de Truman, sendo descrito até como um Estado semi-soberano, cuja Constituição tinha origem não no povo japonês, mas na imposta pelos americanos. Constituição que até hoje é respeitada, desautoriza a atuação militar japonesa no exterior. Neste período, Truman foi hábil em usar essa vitória para aumentar a influência americana no leste asiático. Assim, nesse cenário pós-guerra, um ponto crítico para o sucesso da relação entre Estados Unidos e Japão foi uma série de barganhas tácitas entre os dois, onde o Japão aceitou sua posição subordinada dentro de uma ordem pacífica liderada pelos americanos em troca de garantia de sua segurança. Essa barganha significou uma concordância japonesa em baixos gastos militares e na renúncia às armas de destruição de massa. A segunda parte da barganha tinha um viés especificamente econômico, que colocou no centro da região econômica do leste asiático pelos próximos 40 anos.
Entretanto, esse acordo desigual, firmado entre os dois países, sofreu tensões ao longo da história, em grande parte devido à esquerda política japonesa, que protestou contra os Estados Unidos e contra a perda de sua soberania, afirmando que o país não mais precisava de uma relação tão dependente com os norte-americanos, considerando até mesmo que foram marginalizados na maior parte da década de 1990 e no período da presidência de Bush. A história das Coreias se inicia em 1945, após a expulsão dos japoneses do solo coreano. Nesta época, os Estados Unidos, governados pelo presidente Roosevelt, propuseram a divisão da até então Coreia em duas áreas de influência: o Sul, que ficaria sob a esfera norte-americana, e o Norte, que ficaria sob a esfera soviética. Entretanto, apesar da separação, ambos os lados desejavam a unificação do país sob sistemas distintos. Em 1950, quando Truman já estava no poder, os norte-coreanos avançaram com suas tropas em direção à Coreia do Sul, iniciando o conflito na península. Uma coalizão norte-americana, em nome da ONU, enfrentou o exército do norte e alcançou a fronteira chinesa. A intervenção dos Estados Unidos na Coreia se deu para conter o avanço soviético em direção ao Japão e para evitar seu predomínio no leste asiático. Após 3 anos de guerra, os únicos resultados alcançados foram a morte de quase 3 milhões de coreanos, a destruição de ambos os países e um standoff fronteiriço com poucas mudanças em relação ao paralelo 38. Ambas tiveram suas populações profundamente marcadas pelo conflito, e essas marcas exercem até hoje grande influência no comportamento externo das Coreias. Apesar do cessar-fogo ter chegado em 1953, o Tratado de Paz nunca foi assinado, e a inimizade entre os países que nunca mais se unificaram é responsável por modelar a política externa tanto da Coreia do Sul quanto da Coreia do Norte. Mesmo com o fim de seu maior aliado e patrocinador, a União Soviética, a Coreia do Norte seguiu garantindo a sobrevivência de seu Estado comunista, exercendo a tática de brinkmanship, a prática de forçar uma situação perigosa até a iminência do desastre, com o objetivo de obter concessões diplomáticas minimamente em seu favor. Entretanto, foi necessário agir de forma mais agressiva, visando expandir sua influência. E ameaçaram se retirar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Neste momento, os Estados Unidos, que já estavam observando as movimentações do país desde o final da década de 1980, forçaram os formuladores de políticas a analisarem as inúmeras possibilidades que surgiram após a ameaça, incluindo a opção de uma guerra convencional. Em 1994, a fim de evitarem qualquer atitude precipitada da Coreia do Norte, firmou-se um Framework Agreement, o qual concedia ao regime comunista certos benefícios, e, em troca, os norte-coreanos permaneceriam no TNP. Porém, após o 11 de setembro, o presidente George W. Bush decidiu por seguir uma política mais rigorosa com os regimes desonestos, o que incluía a Coreia do Norte, que foi logo classificada por ele como parte do eixo do mal. A resposta da Coreia do Norte foi imediata, a qual ameaçou novamente sair do TNP e retomou seu programa nuclear que estava paralisado. Porém, somente em 2003 eles se retiraram de fato do TNP, e apesar das sanções econômicas exercidas pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, o país conduziu testes com bombas nucleares, lançamentos de foguetes e ainda alegou possuir mísseis que teriam capacidade para atingir tanto o Japão quanto os Estados Unidos. Atualmente, a Coreia do Norte se mantém tendo como principal inimigo os Estados Unidos. Em contrapartida, os Estados Unidos são a potência que exerce grande influência à vizinha norte-coreana, Coreia do Sul. É importante destacar também que os Estados Unidos aproveitam da ameaça dos norte-coreanos para justificar sua presença militar no leste asiático, já que trata-se de uma região de extrema importância estratégica devido ao Estreito da Coreia controlar boa parte do acesso ao Pacífico e estabelecer uma ponte de ligação entre a China, Japão e Rússia.
Tendo em vista que o potencial bélico é uma grande vantagem quando se trata as armas nucleares, tanto dos Estados Unidos como da Coreia do Norte, são constantemente utilizadas como peça fundamental na política externa dos países. O poder bélico norte-coreano é responsável por distinguir o país das outras ditaduras existentes no mundo. Sob a ameaça de guerra nuclear, o regime da Coreia do Norte acaba se posicionando no sistema internacional e sugerindo a própria capacidade de se desenvolver por meio de seus próprios esforços. O objetivo da Coreia do Norte é o de se destacar no cenário internacional e conseguir benefícios devido ao seu arsenal nuclear. Levando em consideração as constantes ameaças dos norte-coreanos para com os norte-americanos, os Estados Unidos desenvolveram um sistema que intercepta mísseis balísticos intercontinentais, o que mostra o quão os Estados Unidos estão preparados caso as ameaças se tornem reais. Durante o governo de Barack Obama, os Estados Unidos tinham por objetivo o estabelecimento de um sistema de cooperação nas áreas econômicas e de segurança, por entender que a Península Coreana representa a base de apoio estratégico norte-americano na região Ásia-Pacífico. Já em relação à Coreia do Sul, desde a separação das Coreias em 1945, os Estados Unidos mantêm a segurança regional, além de terem grande interesse em manter um aliado próximo à Coreia do Norte. A Ásia-Pacífico foi um dos principais pontos focais da política externa americana durante a Guerra Fria. Efetivamente o ponto mais quente do globo para a ocorrência de conflitos e um grande palco para a aplicação da teoria da contenção. Embora existam muitas teorias de política externa, provenientes de múltiplas bases teóricas distintas, desde aquelas mais próximas à psicologia ou à sociologia, e até mesmo aquelas vindouras da ciência política, geralmente as teorias de ator racional e as teorias de dois níveis são amplamente utilizadas. No entanto, mais recentemente, principalmente em relação à China, teorias mais próximas ao construtivismo também vêm sendo testadas. As teorias de ator racional são estruturadas na crença de que o Estado agiria como uma entidade unitária, sob o viés do auto-interesse, buscando maximizar os seus ganhos e minimizar suas perdas. Ela é muitas vezes utilizada para explicar os caminhos ideais a serem tomados por um Estado, estrategicamente falando. Sua origem inicial é compartilhada entre a economia e a ciência política. Um exemplo muitas vezes citado no arcabouço das teorias de ator racional é a China, cuja estrutura partidária, autoritária e a ausência de transparência quanto às divergências políticas internas dão a aparência de um Estado unitário. Já as teorias de dois níveis são provenientes da ciência política, onde a produção de política externa é vista como uma extensão da produção de política pública, contando também com a existência de pressões internacionais. Nela, o nível doméstico, com seus grupos de interesse, instituições e políticos, possui influência na ação estatal, assim como o cenário externo. Um exemplo é a própria política externa americana em relação à região, onde as empresas que detêm investimentos na China são grupos de pressão importantes contra a deterioração da relação entre os países. E, por fim, as teorias vinculadas ao construtivismo analisam como a cultura, a identidade e a percepção sobre a ação alheia afeta a tomada de decisão de um país. Ela pode ser estadocêntrica, ao analisar apenas a ação estatal, ou mesmo multinível, analisando a ação dos líderes e grupos políticos locais. Recentemente, ela vem ganhando força no que tange às distinções culturais entre a China e o Ocidente, de forma que a base cultural e identitária confucionista, budista e coletivista presentes na China faria com que suas percepções em relação ao sistema internacional e aos seus atores fossem distintas daquelas dos Estados Unidos, por exemplo, com uma cultura de base individualista, greco-romana e judaico-cristã. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight? Thank you very much. That's really nice. Thank you.